Rádio Independente. Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação do médico e psiquiatra Dr. Rafael Moreno, hoje para falar sobre o seguinte tema: por que está tão difícil tomar decisões simples? Não são nem as difíceis, são as simples. Bom dia, Dr. Rafael. Bom dia, bom dia. Quem nunca entrou no Netflix e ficou mais tempo escolhendo o filme ou série do que vendo o filme ou a série? Isso é um reflexo do que a gente está vivenciando hoje, nessa modernidade, do excesso de possibilidades para a gente escolher. Então, hoje a gente vai ver um filme, já não é mais o que está passando naquele exato momento, onde a gente no passado conseguia no máximo escolher o canal. Hoje em dia a gente consegue escolher o conteúdo que a gente quer ver, o momento que a gente quer ver, a gente pode parar e ver quando quer. A gente vai, na hora de fazer uma entrega, uma solicitação de uma teleentrega, a gente abre lá o iFood, existe inúmeras possibilidades da gente poder escolher de restaurante, inclusive restaurantes fora da própria cidade, escolhe o horário, o cardápio. Então, hoje a gente tem muitas opções, inclusive até do próprio relacionamento. Então, hoje em dia, antigamente a gente tinha que ir só numa festa para conhecer, a gente conhecia só aquele número determinado de pessoas que estavam à nossa proximidade. Hoje em dia a gente entra num Tinder, num aplicativo, a gente conhece gente de tudo que é lugar do mundo, a gente pode se relacionar com gente de tudo que é lugar do mundo. Aí a pergunta que fica: será que isso é saudável para o cérebro ter tanta escolha assim? Então, o que acontece é que às vezes é tanta escolha que a gente toma no dia a dia, o que a gente vai fazer agora, o que a gente vai fazer agora, o que a gente vai fazer agora, que isso faz uma sobrecarga no nosso cérebro. E lembrar que o nosso cérebro ele não está preparado para tomar tanta decisão assim ao longo do dia. Antigamente, a gente não tinha o que fazer de tomar de decisão. A gente, o que a gente vai almoçar? Vamos almoçar o que tem, né? Vamos jantar o que tem. Às vezes não tinha para jantar, digamos, né? Nossos avós, bisavós, que seja. Então não tinha tanta escolha assim. O que a criança vai ver? Não tinha nem televisão. Então a pessoa não tinha tanta possibilidade assim. E hoje em dia é um repleto de possibilidade. E isso faz com que os cérebros, desde pequenininho, fiquem sobrecarregados. Toda hora tem que ficar tomando uma decisão, uma decisão. Isso faz com que o cérebro entre em fadiga, a gente chama de fadiga de decisão. E chega um momento em que a gente começa a parar de tomar decisão, a gente passa a adiar a nossa tomada de decisão, a gente chama de procrastinação, a gente cada vez fica adiando para tomar as decisões, ou a gente, quando vai tomar a decisão, em vez de pensar, a gente está cansado de pensar, toma a decisão de forma impulsiva, ou passa a evitar a tomada de decisões. A gente, digamos, entra na nossa bolha ali, que faz com que a gente não fique exposto a tomar decisões, a pessoa está cansada, está fadigada em relação a isso. E aí, qual é a dica? É tomar mais decisão, é ser mais enfático em alguns momentos? Porque muitas vezes, olha, para mim tanto faz, a pessoa vai dizer, né? Nós falávamos aqui no bastidores, vamos decidir o que vamos jantar. Sim. É uma decisão essa mais tranquila, né? Mas tem alguns momentos ali, escolher uma série, né? Claro, o cara perde, porque tem mais opções, como você falou, né? Tem mais opções, tu chega ali, antigamente tu tinha que ir numa locadora, alugar o filme, se tu não gostava do filme, azar. Ou tu olhava na marra, ou tu dizia assim, não vou olhar o resto aqui, devolve, vai ter que pagar igual. Exato. Né? O aluguel do filme. Hoje em dia tu tem uma sala cheia de fitas, né, de vídeo, como tinha antigamente, depois passou por DVD, à tua disposição ali. Tu só vai mexendo o controle e diz, quero olhar esse. E ainda se tu começa a olhar e não gosta, tu troca de novo. Mas essas são decisões mais simples, né? Mas tem aquelas mais complexas. A lista do continuar assistindo só cresce, né? A gente fica cada vez mais com coisa do lado e não paga mais, né? Então vamos ficar vendo até o que a gente gosta. Mas quais são as dicas que a gente dá aí para o ouvinte? Então, uma primeira dica é da pessoa ter uma rotina. Então, e você sabe que às vezes os empresários de alto rendimento, eles têm até uma rotina de roupa, porque às vezes a própria escolha da roupa, então hoje eu tenho agora uma menina em casa também que escolhe roupa, a gente vê isso mais, né? Às vezes a menina faz mais isso. Às vezes aquela tomada de decisão de ficar escolhendo a roupa, com que roupa que vai sair agora, que vai fazer, isso também gasta um tempo. Então as pessoas às vezes, digamos, têm um uniforme, digamos, isso é menos uma tomada de decisão, porque aí fica mais rápido de se fazer. Então, o quanto mais a gente padronizar na rotina,
Óbvio que não precisa ser extremamente rígido, né? A gente não precisa ser obsessivo o suficiente para isso, mas ter uma rotinazinha é importante. Eu vou comer segunda, macarrão com carne moída, saladinha, enfim. Não ficar em toda, o que eu vou fazer hoje de comida, o que eu vou almoçar, eu vou comprar, tem que passar no super correndo. Então, a rotina é importante de coisas básicas, isso é interessante. As pesquisas mostram que a gente tem que tomar as decisões, principalmente pela manhã. As decisões tomadas no final do dia, elas tendem a ser mais negativas, tá? Elas tendem a ser menos favoráveis, e a pessoa tende a dizer mais não do que sim no final do dia. Então, quando a pessoa acorda, procure tomar as decisões mais difíceis da vida pela manhã. Quando você for ter que tomar uma decisão, não fica entre 10 opções. Escolhe 2 ou 3, discute aquelas 2 ou 3, em vez de ficar lá com milhões de possibilidades. Tá? E lembrar de aceitar decisões boas o suficiente. A gente não precisa necessariamente tomar uma decisão perfeita. A gente fica adiando. Toda decisão vai ter uma consequência boa e consequências ruins. O importante é a gente ter mais consequências boas do que ruins. Alguma coisa de ruim, alguma possibilidade de perda a gente vai ter sempre. Então, isso são as dicas que a gente dá aí para o indivíduo conseguir tomar as decisões aí nesses tempos modernos de tantas escolhas. Às vezes, dependendo do que é essa decisão a ser tomada, se demorar demais para decidir, se pensar demais, também perde oportunidades, né, doutor Rafael? Perde a oportunidade, né? Não dá Então para pensar muito na hora de agilizar jogar a Mega pouquinho. Sena, né? A Mega Sena, o horário fechou, não dá mais para jogar, né? Então, perdeu 130 milhões, né? Alguém ganhou. Alguém ganhou. Alguém então, jogou e ganhou. Então, e é isso. E nem toda decisão que a gente toma é a Mega Sena. Então, as pessoas, às vezes, acham que uma simples escolha, vou ou não final de semana para tal lugar, assim, que é uma decisão tão grande, assim, ficam se questionando, gastando tanto tempo para tomar uma decisão. Poxa, tu vai para Putinga ou tu vai para Roca Salles? Cara, entende? Vai para qualquer um dos lugares. Então, as pessoas, tudo é uma decisão muito grande, assim, para algumas pessoas, né? Então, fica a dica de vai para um e deu, escolhe e deu. Escolhe aquele e depois, se puder, vai no outro também. Exato. É isso aí. Doutor Moreno, grande abraço, uma ótima semana. Tá certo, então. Um abraço a todos aí. Muito obrigada, doutor Rafael Moreno, médico psiquiatra. Participa conosco no Direto ao Ponto nas segundas-feiras aqui no Troca de Ideias, 11h38.